Esse é um tema que exige de nós, mais até do que conhecimento científico, exige sensibilidade, porque é um tema de uma delicadeza muito grande, pela situação de ser um ato de cuidado a uma pessoa, numa situação de ser gestante, e se, além disso, né, ela, e tendo, além disso, a condição de ser usuário de drogas. Então, o que eu pretendo, né, que objetivo quero alcançar nessa conversa com vocês? Apresentar os princípios e fundamentos do atendimento à gestante usuária de drogas psicoativas, considerando o trabalho nas unidades básicas de saúde. Queremos, para começar, trazer essa questão, essa pergunta. O que são drogas psicoativas? Na verdade, droga é uma palavra que se presta para se referir a diversas substâncias, coisas e até situações, né? Mas quando nós nos referimos às drogas psicoativas, nós estamos falando de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, mas que provocam, né, uma alteração do comportamento, uma alteração do humor, da cognição. Com isso, elas produzem mudanças nas sensações, no grau de consciência, no estado emocional das pessoas. Elas sempre foram usadas pelo ser humano, né, ao longo da história, usadas com a intenção de justamente mudar o estado emocional, né? E elas, de fato, provocam essa mudança, mas trazem, em consequência, né, o risco da dependência, porque elas, ao serem psicoativas, ao produzirem essa mudança, elas também têm o poder, né, de criar no usuário, né, uma situação, um mecanismo, fazê-lo desenvolver um mecanismo de reforço, ou seja, uma situação que faz com que ele passe a desejar ou a necessitar usar novas doses, né, ou frequentes doses das substâncias que ele tiver ingerido, né, que a pessoa tiver ingerido. Então, nós podemos, né, com essa compreensão, pensar nas drogas, né, como drogas, essas drogas que atuam no sistema nervoso central, né, como, pelo mecanismo de ação delas, 3 tipos de drogas: as depressoras, estimulantes e as perturbadoras. As depressoras são aquelas que provocam a redução da atividade cerebral, levando a um relaxamento. E as drogas estimulantes são aquelas que provocam, ao contrário, né, das depressoras, elas provocam um aumento da atividade cerebral. E com isso, elas aumentam, né, fazem elevar o estado de vigília. Há uma droga também hoje muito utilizada pela juventude que fica entre os efeitos estimulantes dos perturbadores, que é o êxtase, né? Ele é considerado também como droga perturbadora por ser um dos tipos de anfetamina, né? Que são essas drogas que produzem, elas perturbam a fisiologia do sistema nervoso central, podendo provocar uma distorção na percepção da realidade, seja nas cores, na forma, no espaço, né? E podem, né, chegar também a provocar delírios, ilusões, alucinações. A droga mais comumente utilizada desse grupo aí é a maconha. Então, essas drogas, elas, quando usadas por uma mulher gestante, ela tem consequências, né, para a gestante e para o bebê. Consequências que são comuns a qualquer usuário, mas com uma particularidade, né, que no estado da mulher gestante, ela
altera, né, e ela traz efeitos graves, não só para ela, mas também para o bebê, né, para o feto. Isso por quê? Porque essas drogas têm a possibilidade, né, de passarem livremente pela barreira placentária e atingir, então, diretamente o bebê. O álcool, por exemplo, né, ele pode provocar síndrome alcoólica fetal, que além de resultar em má formação de alguns órgãos vitais, né, ela é considerada a causa mais comum do retardo mental infantil, né, de natureza não hereditária. Então, assim ela provoca lesões irreversíveis no sistema nervoso do feto, né, que isso vai perdurar pelo resto da vida. Né, uma criança nascida nessa condição. A cocaína, por sua vez, uma droga estimulante, né, ela atravessa rapidamente a placenta, vindo a causar efeitos sobre o feto. Por exemplo, a hipertensão. Então, o que ela causa para a mãe, ela causa também para o feto. O recém-nascido, ao nascer, né, ele pode nascer prematuro, com malformações congênitas, deformidades mesmo, né? E, sobretudo, o mais frequente é o sofrimento fetal, né? Há uma falta de oxigênio, o que leva, então, ao sofrimento fetal imediatamente ao nascer, né? E a maioria das vezes, o uso dessa substância pode provocar a morte do bebê, né? Outra droga, né, que é amplamente utilizada no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, é a maconha. A maconha, ela tem, além dos problemas diretos que ela traz, ela é frequentemente utilizada com outras drogas. Isso dificulta a identificação dos efeitos diretos da maconha sobre o feto. E não há assim, um acordo, pesquisas que conformem, né, com muita segurança esses efeitos da maconha sobre o feto. Então, nós não temos ainda condição de afirmar com muita certeza, né, que ela cause, por exemplo, má formação, alteração do peso, do tamanho ao nascimento, né, mas observa-se, né, retardo na maturação do sistema nervoso do feto. Né. Complicações cognitivas, comportamento de conduta, e isso, então, observa-se que isso é mais frequente, o que isso ocorre em bebês expostos a essa substância, né, pela mãe durante a gravidez. Então, como a gente falou, a dificuldade de afirmar, né, que seja uma condição provocada somente pela maconha, mas observa-se isso. E para a mãe, né, a inalação da maconha, ela determina uma descarga simpática levando a taquicardia, congestão conjuntival, a ansiedade, isso atuando, né, diretamente sobre o bebê. Além disso, né, o uso crônico pode provocar letargia, irritabilidade, além de alterações no sistema respiratório, bronquite crônicas, infecções de repetição, né? Então, são problemas que agravam, complicam muito a gravidez, né, o período gestacional. Uma droga, né, lícita, usada também com muita frequência e que as mulheres gestantes muitas vezes não consideram, né, como uma droga, por ela ser extremamente aceita pela nossa sociedade, né, tolerada, mas além de aceita, é tolerada, né, é o tabaco. Os filhos de mulheres fumantes, eles podem nascer, né, com baixo peso, vindo a sofrer futuramente de problemas respiratórios. Os produtos derivados do cigarro, como o monóxido de carbono, a nicotina, eles passam também facilmente pela placenta, e o monóxido de carbono, ele apresenta uma alta afinidade pela hemoglobina do feto, e isso
impedindo que a hemoglobina, então, se ligue ao oxigênio e isso, portanto, favorece a hipoxemia fetal. Outras drogas importantes também são as opiáceas, né, os opiáceos e as anfetaminas. Os opiáceos, eles são também conhecidos como narcóticos. Né? A morfina, a heroína, né? Não são drogas de largo uso aqui no Brasil, mas são também utilizadas, né, e podem ocasionar partos prematuros. As anfetaminas, elas são usadas como medicamento, mas também utilizadas como drogas de abuso, né? Como medicamento, elas são totalmente contraindicadas durante todo o período da gestação e amamentação, né? Porque também atravessam a barreira placentária e o leite materno, né? E provocam no recém-nascido, no feto, os mesmos efeitos que provocam na mãe, né? Irritabilidade, cansaço, né? E causa dependência. Outras duas drogas também importantes de se considerar, né, é a cafeína e os inalantes. Né? A cafeína, que também é uma droga aceita, né, totalmente aceita, faz parte dos nossos hábitos alimentares, né? Ela nas doses pequenas de uso alimentares normal, né? Elas não chegam a trazer nenhum problema, mas o uso excessivo, mas lembrar que também não é só o café que tem a cafeína, né? Também ela é encontrada nas bebidas, nos refrigerantes, né? Do tipo cola, no chá preto, no chocolate, e o chimarrão, que não é de uso frequente na nossa cultura, mas mais no sul do país. Né? Os inalantes, que não são usados, é um produto disponível, muito utilizado na indústria, em diversos tipos de materiais, mas que entra, né, como droga de abuso, como substância utilizada como droga de abuso, e ele apresenta, então, maior incidência nas alterações relacionadas ao sistema reprodutor, como o aumento do risco de aborto espontâneo, risco de efeitos no sistema nervoso central do feto e relatos de má formação. O que então constitui, né, o uso de drogas, né, na situação do mundo inteiro e para nós aqui no Brasil, né? É um motivo de grande preocupação, tanto por parte da família, quanto dos profissionais de saúde, da educação, das autoridades governamentais. Por quê? Porque há uma tendência, né, de um crescimento no consumo pela população, de um modo em geral, e isso trazendo como consequência um alto custo social, grandes sofrimentos psíquicos, econômicos, físicos e de toda a ordem. Para o entorno familiar, né, os principais problemas. Diretamente isso altera, né, traz dificuldades de convivência, não aceitação, exclusão pela família, envolvimento do usuário, aqui quando eu falo usuário, seja gestante ou não, né, mas principalmente sendo uma gestante, né, e então o envolvimento dessa pessoa, né, e pessoas próximas à situação de risco, levando, né, a um risco de uma desestruturação familiar. Aquele bolinho lá do abraço tende a dissolver. Né? Então, as principais características, né, agravantes do conflito familiar relacionado a esses comportamentos. A mudança de personalidade do usuário, sobretudo se adolescente, que ele já está numa fase de afirmação da personalidade, né? Então isso tende a ser um risco, a ser um ponto de conflito ainda maior. Né? Essa pessoa tende a apresentar um comportamento bipolar, né? Um comportamento, hora, né, de euforia, hora de depressão,
e podendo também, né, aparecer comportamentos agressivos, ou de isolamento, ou de desconexão da realidade, né, perda dos valores, dos princípios que aquela pessoa apresentava naturalmente, né. Além disso, no entorno familiar, nós vamos encontrar, né, que, apesar de ser uma situação difícil, muito difícil para a família, né, é necessário que essa família entenda a importância, né, dela no processo do tratamento. Então, é necessário entender, né, que o usuário, principalmente se tratando de uma grávida, né, de uma gestante, que ela entender que ela continua sendo uma pessoa normal, que ela tem sonhos, que ela tem sonhos ideais sobre a vida dela, né, e sobre a vida do bebê. Mas, além desses fundamentos, né, que nós pensamos, nós estamos considerando aqui para pensar a assistência à gestante usuária de drogas, né, nós vamos pensar aqui em fundamentos gerais, que não são especificamente para a usuária de drogas, né, gestante, mas para todo e qualquer usuário. A Lei 11.343 é a lei que dispõe, né, sobre todas as questões relacionadas ao uso de drogas, né. Ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né, chamado SISNAD. Mas o que eu achei mais importante destacar é que ela prescreve medidas para prevenção do uso indevido, para a atenção e reinserção social de usuários e de dependentes de drogas. Além disso, nós temos esse decreto 6.117, que é de 2007, que ele fala das principais medidas para reduzir e prevenir os danos à saúde, né? Aí nós vamos considerar, né, que é preciso, então, tratamento e reinserção social, ampliar o acesso aos serviços do SUS. Esse decreto também fala da necessidade, da importância de campanhas de informação e sensibilização quanto às consequências do uso indevido de álcool e de outras drogas. A redução da demanda de álcool e outras drogas por população vulnerável. Esta é outra medida, né, que nós temos que lutar. Nós, cada um de nós, como cidadãos e como profissionais, né? Então, o que que população é essa vulnerável, né? Então, é o adolescente. Se nós fizermos, né, valer a fiscalização do ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós teremos que cumprir isso. As populações indígenas, né, que hoje também têm um risco muito grande, porque elas estão sendo altamente expostas ao consumo de drogas, principalmente o álcool, né, e os estudantes, né, em todos os níveis, nas escolas de nível básico, de nível médio e nas universidades, né. Outra coisa, o álcool no trânsito, e para isso tudo, né, é preciso, e esse decreto chama a atenção, na necessidade de capacitar profissionais da rede básica da saúde e da segurança pública. Então, não é à toa, né, que nós estamos aqui com esse tema em questão, né. Então, isso prova, né, um reconhecimento e um investimento, né, institucional e um reconhecimento dos próprios profissionais quando solicitam a discussão de tema como este. Então, a assistência ao usuário de drogas é preciso um tratamento multidisciplinar. Nenhum profissional dá conta disso sozinho. Isso é muito difícil, né? Então, é preciso atendimento com enfoque na gestante, considerando, ou qualquer usuário, né, considerando o seu contexto social, cultural, econômico, familiar, comunitário, né, sem perder isso de vista. E, sobretudo, né, como eu já falei nas lâminas anteriores, mas reforçando, o enfoque familiar. E aí, então, eu trouxe essa questão para a gente refletir. Não tem sido pouco, né, pequena, a preocupação por parte dos profissionais de saúde em identificar estratégias
que os aproximem das famílias, permitindo compartilhar saberes científicos e culturais, principalmente, né, os profissionais que trabalham na atenção básica à saúde. Esse é um trabalho, né, de mão dupla, né, o profissional e a família. Mas isso não é fácil. Nós temos, né, muito ainda o que aprender, o que estudar para darmos conta, né, dessas abordagens com maior eficiência, né? Porque a superação das contradições que estão presentes no imaginário e na vida concreta das famílias, né, acerca das concepções sobre o uso de drogas, sobre todas as doenças, sobre todos os sofrimentos, mas quando se fala em uso de drogas psicoativas, né, tudo que a sociedade, as famílias pensam, né, a respeito do tratamento, da reabilitação e da convivência com as diferenças dessas pessoas, né, isso significa um processo de rever preconceitos. Esses preconceitos que a gente às vezes pensa que ele é do outro, mas ele é nosso. Nós temos preconceitos, né, e eles se expressam muitas vezes, e se a gente não tiver, né, clareza disso, a gente não dá conta de fazer a aproximação ao usuário de drogas. Então, a revisão desses preconceitos, ela implica mudança de postura. E essa mudança de postura, quando a gente fala assim de toda a sociedade, a gente tem que pensar, nós somos parte dessa sociedade. Nós temos que inventar, recriar novas formas de conviver, né, com essas pessoas, de cuidar desses usuários de drogas, principalmente quando se trata de gestantes, né, sem isentar essas pessoas da responsabilidade delas. As dificuldades que as famílias enfrentam nessa convivência, né, é sobretudo porque essa pessoa, a pessoa gestante, usuária de drogas ou usuário em geral, ele apresenta um comportamento disfuncional. Então, ele tem momentos de crise, né, de crise perturbadora para a família. Isso é muito difícil de gerenciar, de suportar. E traz prejuízo para a vida afetiva dele, individualmente, e do grupo, né? Vida afetiva, vida social, profissional ou escolar, né? No caso, principalmente dos adolescentes. Então, como incluir a família no tratamento? Mas o que nós temos que fazer, né, para dar conta disso, é a primeira coisa, considerar que a família é parte ou é estratégia do tratamento. Considerar que a família, ela vem como um recurso ao tratamento e que a sobrecarga que ela enfrenta, né, nessa convivência é grande. Se nós dermos conta